Então, o único registro que eu tenho na minha carteira de trabalho de educação física, eu trabalhei numa escolinha, eu dei aula de aula para asmáticos, de natação, mas o único registro que eu tenho é no hospital psiquiátrico que eu dei aula de educação física. O primeiro dia foi muito assustador, porque era desconhecido, eu não sabia o que eu ia encontrar e tinha todo um esquema para entrar no lugar de segurança. Imagina uma pessoa com 17 anos, 18 anos, num lugar assim, né? Que eu faço se acontecer alguma coisa. Era uma menina. E aí eu tinha muito medo, muita apreensão, muita ansiedade, tinha um monte de coisa junto. Mas depois que eu me familiarizei, foi muito interessante porque o primeiro dia que eu entrei, foi o último dia da camisa de força não, da cadeira elétrica no Brasil. Foi o último dia, eu lembro até hoje ainda um evento que eu não assisti, mas eu soube que aconteceu. E que eu fiquei, tipo, chocada como é que faziam isso, né? Com as pessoas aí, que aquele tinha sido a última intervenção usando cadeira elétrica. Mas depois que eu me acostumei dentro do ambiente, me sentia já segura e familiarizada com os habitantes, eu via que a maluca era eu. Por quê? Porque eles estavam tudo ótimos, a vida deles era ótima, eles conviviam do jeitinho deles, eles tinham as próprias dinâmicas. A estranhona do rolê era eu. Nesse hospital psiquiátrico tinham, pra mim, assim, né, tinham diversos tipos de questões. Esquizofrenia, psicopatia, tinham várias questões. Mas a principal, que era mais latente, era que parecia um depósito de gente que as pessoas não queriam em casa. Sabe, gente que não é adequada à sociedade para a família e aí a família deposita lá. Então tinha muita gente assim, com comportamentos inadequados. Muitas coisas relacionadas ao uso de drogas, né? Pessoas com diversas questões comportamentais não adequadas à aceitação familiar e que a família internava. E um cuidava do outro, um entendia o outro, era divertidíssimo. A dinâmica deles era muito interessante, eles já estavam... Eles dominavam o rolê todo. O que eu mais trouxe até hoje, que eu não sabia ainda falar a palavra correta para aquilo, mas eu aprendi a legitimar, a entender que cada um tem um mundo interno, que não tem certo e errado. Né? Para eu conviver com eles, eu precisava concordar ou compreender, não necessariamente concordar, mas compreender que era daquele jeito, senão eu não conseguia interagir. Se eu quisesse que fosse do jeito, entre aspas, normal, normativo para nós, né? Então eu comecei a legitimar. Nossa, se para essa pessoa é assim, o mundo dela é desse jeito. Aprendi muito sobre isso, assim. Eram muitos jeitos muito diferentes do meu, principalmente. E eu só conseguia fazer o meu trabalho, de fazer eles fazerem as coisas junto com a gente, era eu e a outra Alessandra. Se eles enxergassem que eu realmente respeitava o mundo deles. Porque ali era a casa deles, né? Eu que estava invadindo.